A parábola de hoje, pode passar? É a parábola dos dois filhos. Eu peço, que todos que estão aqui, 30 minutinhos da sua atenção, não para mim, mas para a palavra de Deus que vai ser pregada. E reflita nessa palavra. São dois filhos. Quais desses dois filhos nós temos sido? Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Mateus 21. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32. Mateus 21, 28 ao 32. Dois tipos de filhos que a gente venha se encontrar nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, versículo 28. Diz assim: o que vocês acham? Jesus falando. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém. Então, essa parábola aqui nós vamos explicar, ela relata uma coisa. O que adianta nós falarmos se não praticarmos? O que adianta dizer na teoria que sabe, que vem à igreja, que lê a Bíblia, que ora, que escuta, que louva, que prega, se na prática, no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua rua, quando está sozinho na internet, quando está sozinho em casa, quando está sozinho no quarto, a prática é diferente. O que adianta falarmos uma coisa e praticarmos outra coisa? É isso que essa palavra e essa parábola vai nos dizer. Então, pode passar para você e para mim, para nós que estamos aqui. E quem está ouvindo também. Essa palavra é para quem está aqui. Nossas atitudes diárias falam mais do que 1000 palavras. O que você está fazendo aqui, o que você está fazendo na rua, o que você está fazendo na faculdade, na escola, na faculdade, em casa, com seu pai e com a sua mãe, o que você está fazendo com o seu líder, com o pastor, o que você está fazendo dia após dia, diz mais do que 1000 palavras do que você pode proclamar. Então, a nossa atitude fala mais do que 1000 palavras. Deus, os anjos, os demônios, a sociedade, as pessoas, em geral, não veem o que falamos, mas o que somos. Nossas atitudes vão além do que proferimos com a palavra, com a boca. Podemos falar, eu te amo. Podemos falar, eu sou cristão. Podemos falar, eu fiz tudo certo. Mas a prática pode ser muito diferente. E Deus, Ele sonda, não como o homem vê o exterior, Deus, Ele sonda o íntimo, o interior, não apenas o externo. Ele sabe o seu coração, Ele sabe sua mente, o que está passando agora na sua mente, onde está o seu coração, a sua mente, a sua vida, suas prioridades, seus anseios, dificuldades, necessidades. Deus sabe, eu não sei, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele sabe, Ele está aqui, Ele tem que ser o seu Senhor, o seu Deus, o seu Pai, o seu Salvador. Ele quer trabalhar no seu íntimo. Então Jesus, Ele conta essa parábola. Como nós vimos semana passada, do servo vigilante, foi um sermão profético, falando do tempo do fim. Assim como as 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas,
O servo tem que estar vigilante para a volta dele. Essa parábola aqui, ela foi contada na semana em que ele ia ser crucificado. Na semana final de vida de Jesus aqui na terra. E nessa semana aconteceu diversas coisas, né? Se você ver aí no capítulo 21 mesmo na sua Bíblia, tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o início do capítulo 21. Jesus entra ali em cima do jumentinho, aclamado, né, pelo povo, e aqueles religiosos ficavam olhando assim, quem é esse aí que está entrando, sendo aclamado? Depois disso, no versículo 12, o que tem aí na sua Bíblia? Tem aí um título? A purificação do templo. Jesus purifica o templo. Ele quebra as coisas que estavam ali, que não estavam de acordo, estavam usurpando aquele espaço para vender, para ganhar em cima, porque no templo tinha sim, né, algumas vendas de coisas, de animais para serem crucificados, mas eles estavam usurpando, estavam colocando juros, poderiam ser comprados só com aquele povo que estava ali, porque o sacerdote avaliava se aquele sacrifício, aquela pomba, aquele animal, poderia ser entregue sacrifício ou não. E aí, estava tudo errado. Estava uma porqueira, estava uma nojeira no templo. E o que Jesus faz? Quebra tudo. Quebra, coloca as coisas em ordem. Purificação do templo, antes de proferir essa parábola. Então, o que a gente vem a ver? Nosso templo é o nosso corpo. Será que está uma nojeira? Jesus tem que purificar? Ou será que estamos purificando dia após dia? O templo físico, essa igreja, ali, aqui dentro, como estamos dentro do templo do Senhor Jesus? Então tem a entrada triunfal, tem a purificação do templo, os líderes religiosos ficaram revoltados com esses dois acontecimentos. Quem é esse que está quebrando tudo, está entrando triunfalmente em Jerusalém? E foram questionar Jesus. Com que autoridade você faz isso? Aí Jesus conta essa parábola. Na verdade, antes, nos versículos anteriores, versículo 26, Jesus fala assim, versículo 25, de onde era o batismo de João? Jesus pergunta para eles, do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaram nele? Se o batismo de João era do céu, por que vocês fariseus não acreditaram nele? Eles mesmos vão lá pensando. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Aí eles iam ficar mal com o povo, porque todo mundo considerava João um profeta. Aí Jesus disse, eles responderam, Então responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, lhes disse, Jesus, então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas, de entrar triunfalmente, de quebrar ali o templo. Se vocês não sabem me responder, eu também não vou falar com que autoridade que eu faço isso. E aí começou a contar essa parábola. Pode passar, versículo 28 e 29. Acompanha aí na sua Bíblia ou aqui. Aí Jesus começa. O que vocês acham? Vocês estão me questionando? Vocês que são fariseus, líderes da lei? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Versículo 28. O que o pai faz aí? Ele convida um primeiro filho a trabalhar na vinha dele. Vinha é o que produz, parreira, que tem uva, enfim. E ele diz como? Versículo 28. Vá trabalhar, vá hoje trabalhar. Certo? É isso que está aí também? Então, Deus aqui representa o pai, e o pai aqui falando com o filho, ele pede para o filho ir hoje. Ele está te chamando hoje, você que está aqui. Não tem muito tempo, tem um senso de urgência, uma certa emergência. Vá hoje, não é quando você quer, não é quando você ficar mais adulto, ficar mais velho, Talvez adolescente, jovem possa pensar isso. Quando tiver mais velhinho, aí eu vou. Agora eu quero curtir minha vida, agora eu quero aproveitar, agora eu quero sair, quero fazer o que bem entender. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe se Jesus vai voltar, se você vai morrer. Nós não sabemos. Jovem adolescente acha que é muito forte,
né? Que é invencível, que é super-homem, super-mulher, nada vai acontecer. Mas não, o Pai chamou o Filho hoje. Deus te chama hoje para um arrependimento, para trabalhar na vinha, para ter o seu coração quebrantado e a sua vida renovada por Ele. É hoje. Mais uma semana, mais um culto, amanhã tem culto, e aí segunda eu vou para o colégio. Deus te chama hoje, adolescentes, crianças, jovens e adultos. Não é amanhã ou quando você quiser. Ele é o dono da vinha e Ele é quem manda, Ele é quem determina, Ele é quem direciona. Nós, como filhos, devemos obedecer. O que esse filho responde no primeiro momento, no versículo 29? O filho responde: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Né? O filho responde aqui: não quero. Talvez você respondeu isso já há um tempo atrás, e hoje talvez você está assim: não quero trabalhar para Deus, não quero ser santo, não quero me purificar, não quero esse negócio, eu quero é curtir minha vida, eu quero é fazer o que bem entender, eu quero estar com meus amigos, eu quero aproveitar, eu quero experimentar, eu quero saber desse mundo. Tem muitos que pensam hoje dentro da casa do Senhor, mas até de uma forma rude, né? Não quero ir, pai, não quero ir. Mas depois, o que aconteceu com ele? Isso, antes de ele ir, tem ali uma palavra que eu quero destacar aqui: arrependido. Arrependimento não é remorso, né? Judas, quando traiu Jesus, vendeu Jesus, ele teve remorso e foi lá se matar. Pedro traiu Jesus, ele ficou arrependido, ele clamou, orou e foi seguir, agora sim, renovado, com o Espírito Santo de Deus. Aí foi pregar, almas se convertiam, 3.000 almas. Olha a diferença de 2 homens, um traiu, outro vendeu, um se matou e o outro se converteu. Então nós venhamos nos arrepender, dia após dia. Esse primeiro filho nos mostra um pouco sobre isso. Arrependimento, o que você fez hoje, o que você tem feito no dia a dia, o que você tem pensado, o que você tem falado, se arrependa hoje, em nome de Jesus. Deve haver em nós arrependimento genuíno, reconhecimento de quem nós somos, pecadores. Sem Jesus não somos nada, somos indignos de trabalhar a vinha do Pai. Devemos reconhecer quem nós somos, pecadores, falhos, errantes. E se estivermos sem Jesus, vamos ficar no lamaçal do pecado, não vamos conseguir. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedores. Com Ele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E maior é o que está em nós, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, do que tudo que está no mundo. Coisas que vêm tentar nos atrair, manjares desse mundo. Jesus é maior. E se o Filho vos libertar, se você for liberto e eu e nós formos libertos pelo Filho, o Senhor Jesus, verdadeiramente seremos livres. Livres do vício, livres de pensamentos errôneos, livres da pornografia, livres da mentira, livres do pecado. Jesus tem que nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra. Então, o primeiro filho, ele representava aqui, que a gente viu, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, que num primeiro momento não queriam ouvir ali a palavra, não se arrependeram, falaram: não quero trabalhar, não quero ir. Mas depois, arrependidos, foram trabalhar na vinha do Pai. Né? No primeiro momento, muitas vezes nós somos assim. Rejeitamos o convite do nosso Senhor Jesus. Rejeitamos o chamado de Deus. Né? Talvez apego material, talvez um apego sentimental, emocional, talvez o nosso ego, o nosso eu, tantas coisas que nos prendem e nós não atendemos o chamado de Jesus num primeiro momento. Mas eles e esse primeiro filho
E nós devemos nos arrepender, mudar de mente, mudar de pensamento, mudar de ideia. Estou indo, caminhando para o erro, caminhando para o pecado, caminhando para o inferno, caminhando para o lamaçal. E aí eu me arrependo, eu me volto em fé, em arrependimento, me converto para Deus, para a santidade, para o céu, para a vida eterna, para deixar a impureza, o profano, e seguir em direção ao santo. É muito chato. Céu e inferno é real, gente. Talvez nós não estamos vendo hoje aqui. Deus e diabo é real. E às vezes a gente está brincando com a nossa vida, com o nosso ser, com as nossas atitudes. Mas é real. Céu e inferno. Anjos caídos, anjos celestiais. Deus, Jesus, Espírito Santo, Satanás, Lúcifer, o enganador, o acusador. Isso tudo é real. Quem nós temos seguido, quem nós temos dado, prestado culto com as nossas práticas, não com a nossa palavra. Então eles mudaram de ideia, se converteram e verdadeiramente suas atitudes foram condizentes com esse arrependimento. Eu me arrependo e continuo fazendo sempre a mesma coisa. As atitudes foram condizentes. Qual foi a atitude? O que aconteceu ali no final do versículo 29? O que ele fez? E depois foi. Então a gente tem que se arrepender e depois ir trabalhar na vinha do Pai, caminhar com Deus, buscar a santidade, fazer. Não quero, não vou, mas se arrependeu. Então eu vou, eu faço, eu mudo de direção, de pensamento, de atitude, de ideia. Então arrependimento gera uma mudança e gera uma ação. Não só falar, mas sim fazer. Versículo 30. Novamente o pai, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu. O que ele respondeu? Sim, Senhor, mas não foi. Esse segundo filho, ele tem uma resposta até educada com a boca. Ele externa, expressa. Sim, Senhor, eu vou. Sim, meu pai. Mas na prática, foi rebelde, mentiu, não foi. Não foi. Quem nós temos sido? Será que muitas vezes falamos que vamos fazer, que vamos orar? Vou orar por você, meu irmão. Vou colocar você nas minhas orações. Será que falamos, vamos ler a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. Vamos deixar o erro. Não, agora eu vou deixar. Mas chega na prática de executarmos, não vai. Igual esse filho aqui, né? Sim, Senhor, eu vou. Tá bom, pai, eu vou trabalhar. Agora eu vou fazer. Agora. Mas chega na prática, não foi. O segundo filho, o primeiro representava quem? Que a gente viu? Publicanos, prostitutas, pecadores. No primeiro momento eles não receberam. Jesus fala isso na sequência da parábola. Mas no segundo momento vão. E esse segundo filho representava aqueles que estavam questionando Jesus ali. Os líderes religiosos, hipócritas dos judeus. Quem é você para entrar triunfalmente, para limpar o templo? Quem é você? Né? Com que autoridade você fala? E aí Jesus começa a contar essa parábola. Está representando eles mesmo ali. Que a princípio dizia, esses líderes religiosos, se comprometer. Muitas vezes nós, na igreja, me comprometo com o evangelho, com a palavra de Deus, vou fazer tal. Mas estavam muito distantes do reino de Deus, do evangelho, do verdadeiro arrependimento, da conversão. Não viviam o que pregavam. Falavam uma coisa, os líderes religiosos, mas na prática faziam outras. Estava uma bagunça. Jesus purificou o templo, não foi à toa, né? Eles falavam que todos tinham que fazer, mas eles faziam diferente. Eles estavam ali sendo também mercenários, não sacerdotes, não homens de Deus, querendo benefício próprio. Então que a gente venha viver o que a gente fala e que a gente venha falar o que a gente vive. Não adianta eu aqui falar palavras bonitas, o que é certo, pregar o que a Bíblia diz, falar para vocês, se no meu dia a dia eu faço tudo errado, tudo diferente, trato minha mulher errado, trato quem está do meu lado errado, trato meus pais, meu pai, minha mãe,
Não adianta, não adianta a gente falar, vir à igreja, fui no culto. Mas e aí? Minha prática tem sido legalista, como desses líderes, querendo externar algo que no seu interior era totalmente diferente? Nós vemos aqui nessa parábola e nesse versículo especificamente, que é possível sim ser educado aos atos religiosos, às liturgias, com a boca, externarmos algo. Os líderes religiosos, eram educados aos ritos religiosos, aos atos ali, à liturgia, mas interiormente, na mente, no coração, na prática, no dia a dia, estavam corrompidos, falhos, errantes, desobedientes, sem arrependimento, que nós não venhamos ser dessa forma. Falarmos algo com a boca e por dentro praticarmos diferente. Como Jesus diz também em relação aos mestres da lei, sobre os fariseus hipócritas, em Mateus 23, versículo 27, se você quiser acompanhar, tiver com a Bíblia aberta, só passar 2 folhas aí para frente. Mateus 23, 27, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, líderes religiosos que cumprem a liturgia, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão, imundícia. Jesus falando, está na Bíblia. Ai de vocês, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Sepulcro é onde fica o quê? O que é um sepulcro, gente? Onde fica o morto. A pessoa morre e você vai botar lá no sepulcro. Então o que é sepulcro caiado? Pintado de branco, bota um cal, bota pintadinho por fora, assim, ó, por cima está pintadinho, Às vezes a gente vê no cemitério, tem até a foto ali, tem ali sei lá, alguma coisa ali, mas por dentro, lá dentro tem o quê? Ossos, cheirosos, podridão, podre. E aqui está comparando com o ser humano. Jesus está falando assim, o que adianta nós sermos por fora bonitinho, se por dentro estiver podre, fedendo, em podridão, putrificando, morto? Do que adianta? Que a gente venha refletir, que a gente venha externar o que está dentro de nós, e que dentro de nós venha estar o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, que venha estar dentro de nós a pureza, a santidade, buscarmos Jesus, Deus, o Espírito Santo, mais do que as obras da carne, mais do que as coisas desse mundo. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o teu coração estiver nesse mundo, teu tesouro é isso. Se o teu coração estiver em Deus, teu tesouro, tua esperança é Deus, salvação, vida eterna, santidade. Então essa parábola que nós vimos nos retrata um pouco sobre arrependimento e obediência. Que muitas vezes, todos os dias, nós devemos nos arrepender do que pensamos, falamos. Se você falou algo com alguém, se arrependa e pratique, peça perdão. Se falou algo de ruim, vá lá e peça perdão. Não foi para falar algo ruim, não foi homem, mulher, macho e fêmea para falar lá? Então vai ser homem e mulher para pedir perdão, pedir desculpa. Seja um verdadeiro cristão. Se arrependa e pratique, e vá. Se arrependeu e foi. E obediência. O pai mandou trabalhar na vinha, um falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia, se arrependeu, mas foi. Obedeça a Deus. O que Deus está requerendo de você hoje? O que você tem que fazer? Faça hoje. Não sabemos o dia de amanhã. As ações vão provar se verdadeiramente estamos arrependidos e se somos obedientes ao Pai. A sua ação, o seu coração, que Deus sabe, eu não sei, vai provar se verdadeiramente, genuinamente, você e eu estamos arrependidos e se somos obedientes ao Pai Celestial. Também ao Pai da Terra devemos ser, Estamos terminando, mas observe que o Pai aqui, ele tem quantos filhos? 2. Não tem um terceiro aqui, não? Não,
Então são duas opções, são dois tipos de homens e mulheres, são dois tipos de filhos, são dois tipos de gente, são dois tipos de peixes, são dois tipos de viúvas, prudentes ou insensatas. É joio ou é trigo? É o peixe bom ou o peixe que não é bom? E aqui é o filho arrependido ou o filho que não está arrependido e não foi. Eu e você só temos duas escolhas. Ou é Jesus ou é sem Jesus. Ou é céu, salvação, vida eterna, ou é inferno, perdição, morte eterna. Só tem essas duas escolhas. Tem a terceira. Não. São dois filhos. Obedientes, arrependidos, ou desobedientes, que não está arrependido. Então, não existe a possibilidade de você ficar em cima do muro, ficar experimentando, ficar esperando o amanhã. É hoje que o Pai chama para trabalhar na vinha. Não tem terceira opção, não tem em cima do muro. Devemos ter um posicionamento diante de Deus. Para mim, para você, para cada um de nós. Devemos nos posicionar. Eu sou um verdadeiro cristão. Eu não sou um frequentador de igreja. Eu não sou um simpatizante. Eu sou um discípulo de Cristo. Discípulo acompanha o Mestre, independente do que Ele pode nos oferecer, mas pelo quem Ele é, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Pai. Multidão vai atrás do que Ele pode oferecer. Multidão ouve, mas não obedece. Muitas vezes, discípulo ouve e pratica e obedece. Multidão, simpatizante, ele fica à distância. Discípulo anda junto, anda próximo do seu mestre. Então, que a gente venha ser discípulo, se posicione hoje diante de Deus. Deus está falando com você, se posicione hoje diante de Deus. O amanhã poderá ser tarde. Observe que Jesus, em suas parábolas, recorrentemente ele fala desses dois tipos de pessoas. O joio e o trigo, viúva prudente e insensata, o peixe e os filhos. Já falei isso. E, consequentemente, teremos o destino. Só dois, ou o céu ou o inferno. Ou a Nova Jerusalém, ou o lago de fogo eterno. Ou as bênçãos eternas, sem dor, sem choro, sem pranto, sem doença, sem morte. Ou o inferno, ranger de dentes, escuro, dor constantemente, gritos terríveis, horríveis, morte eterna. Não vão ser alguns anos, vão ser eternamente. Quem nós temos sido, mais uma vez, se entregue totalmente a Deus. Viva uma vida plena nele. Rejeite os manjares desse mundo e busque ser cheio do Espírito Santo de Deus e permaneça nele. Permanecer é prosseguir, é continuar, não é olhar para um lado nem para o outro, não é olhar para trás, mas é seguir em frente. Permaneça nele, seja cheio do Espírito Santo. Último slide, para nós encerrarmos. Fazer a vontade de Deus é mais do que palavras, é mais do que declarações, é mais do que o exterior, mas sim uma fé verdadeira que será externada em frutos dignos de arrependimento. O fruto mostra quem a árvore é. Frutos dignos de arrependimento vai nos mostrar se verdadeiramente somos filhos, somos discípulos ou somos simpatizantes. Que nós venhamos ter frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém? Amém. Eu tenho que me arrepender, você tem que se arrepender, nós devemos nos posicionar. Se posicione hoje como um dos dois filhos, que seja o filho que se arrepende e vá, não o que fala sim, Senhor, e não vai.